Olá, amigos e amigas da internet, irmãos e irmãs de Deus Espírita. Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal NEP Grupo Socorrista Emmanuel. Eu sou o Marcos, voluntário do Grupo Socorrista Emmanuel, ligado à Aliança Espírita Evangélica. Este é o resumo da aula 14, parte 1, que ocorreu no dia 3 de maio de 2026, do livro Atos dos Apóstolos. Onde vamos ver aqui a defesa de Estevão. Então, a perícope 7, no capítulo 7, vai dos versículos 1 a 53, a defesa de Estevão. E disse o sumo sacerdote: as coisas são mesmo assim? Ele disse: varões, irmãos e pais, ouve. O Deus da glória se tornou visível ao nosso pai Abraão, enquanto estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. E disse para ele: sai da tua terra e da tua parentela, e vem para a terra que eu te mostrar. Então, saindo da terra dos caldeus, habitou em Harã. E dali, depois da morte do seu pai, Deus fez com que ele imigrasse para esta terra, na qual vós agora habitais. E não lhe deu herança nela, nem estrado de pé, mas prometeu dar-lhe a posse dela, e depois dele a sua descendência, não tendo ele filho ainda. E assim falou Deus: a descendência dele será peregrina em terra estrangeira. Por 400 anos a escravizarão e maltratarão. Disse Deus: eu julgarei a nação que os escravizará, e depois destas coisas sairão e me prestarão culto neste lugar. E deu-lhe a aliança da circuncisão. Assim gerou a Isaque, e o circuncidou ao 8º dia. Isaque gerou a Jacó, e Jacó aos 12 patriarcas. Os patriarcas, invejando José, o entregaram ao Egito, mas Deus estava com ele. Retirou-o de todas as suas provações, deu-lhe graça e sabedoria perante o faraó, rei do Egito, que o constituiu condutor sobre o Egito e sobre a sua casa. Veio, porém, fome e grande provação sobre o Egito inteiro e sobre Canaã, e nossos pais não encontravam alimento. Jacó, ouvindo que havia cereais no Egito, enviou para lá, pela primeira vez, os nossos pais. Na segunda vez, José se deu a conhecer a seus irmãos, e se tornou pública ao faraó a origem de José. Ao enviá-los, José mandou chamar seu pai e toda a sua parentela, composta de 75 almas. Jacó desceu ao Egito, e lá morreu, ele e nossos pais. Foram transferidos para Siquém e colocados no sepulcro que Abraão havia comprado a preço de prata, junto aos filhos de Emor, em Siquém. Como se aproximava o tempo da promessa que Deus havia declarado a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou outro rei que não conhecera José. Este rei, ludibriando a nossa raça, maltratou os pais, ao fazê-los abandonar os recém-nascidos, a fim de que não sobrevivessem. Nesse tempo foi gerado Moisés, que era formoso para Deus, o qual foi criado na casa do pai por 3 meses. Ao ser abandonado, a filha do faraó o recolheu e o criou como seu próprio filho. Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e era poderoso em suas palavras e obras. Quando se completou para ele o tempo de 40 anos, subiu ao seu coração visitar os seus irmãos, os filhos de Israel. E ao ver alguém sendo injustiçado, defendeu e fez justiça ao oprimido, ferindo o egípcio. Supunha estarem compreendendo os seus irmãos que Deus, através das mãos dele, concedia-lhes salvação. Eles, porém, não compreenderam. No dia seguinte foi visto pelos que estavam brigando e os reconciliava para a paz, dizendo: varões, vós sois irmãos, por que fazeis injustiça uns aos outros? Mas o que fazia injustiça ao próximo o repeliu, dizendo: quem te constituiu autoridade e juiz sobre nós? Acaso tu queres me eliminar da maneira como eliminaste ontem o egípcio? A estas palavras, Moisés fugiu e tornou-se estrangeiro na terra de Madiã, onde gerou 2 filhos. Completados 40 anos, no deserto do Monte Sinai, foi visto por ele um anjo na chama de fogo de uma sarça. Ao ver isso,
Moisés ficou maravilhado com a visão, e aproximando-se para observar, surgiu uma voz do Senhor: Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés, ficando trêmulo, não ousava observar. Disse-lhe o Senhor: Tira a sandália dos teus pés, pois o lugar sobre o qual estás de pé é terra santa. Vendo, eu vi a opressão do meu povo no Egito, ouvi o seu gemido e desci para retirá-los. Agora vem e te enviarei ao Egito. Este Moisés a quem negaram, dizendo: Quem te constituiu autoridade? A este Deus enviou como autoridade com a mão do anjo que foi visto por ele na sarça. Ele os retirou, realizando prodígios e sinais na terra do Egito, bem como no Mar Vermelho e no deserto por 40 anos. Este é Moisés, o que disse aos filhos de Israel: Deus suscitará para vós, dentre os vossos irmãos, um profeta como eu. Este é o que esteve na congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai, e com nossos pais, o qual recebeu palavras vivas para nos dar, a quem nossos pais não quiseram ser obedientes. Ao contrário, o repeliram, e em seus corações retornaram para o Egito, dizendo a Arão: Faze para nós deuses, os quais seguirão adiante de nós, pois este Moisés que nos retirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Naqueles dias fizeram um bezerro, conduziram oferenda ao ídolo e se deleitaram com as obras das mãos deles. Deus, porém, retornou e os entregou ao culto do exército do céu, como está escrito no livro dos profetas. Acaso foi a mim que ofereceste sacrifícios e oferendas durante 40 anos, ó casa de Israel? E levantaste a tenda de Moloque e a estrela do deus Renfã, as figuras que fizestes para as adorar. Por isso vos farei emigrar para o outro lado da Babilônia. Havia para nossos pais no deserto a tenda do testemunho, como ordenou fazê-la aquele que fala a Moisés, segundo o tipo que Moisés havia visto. Ao recebê-la, nossos pais, com Josué, também a levaram na desapropriação das nações que Deus expulsou da face dos nossos pais, até aos dias de Davi. Ele encontrou graça diante de Deus e pediu para encontrar uma tenda para a casa de Jacó. Salomão, porém, lhe edificou uma casa, mas o Altíssimo não habita no que foi feito por mãos humanas, como diz o profeta. O céu é meu trono e a terra estrado dos meus pés. Que tipo de casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual o lugar do meu repouso? Porventura, a minha mão não fez todas essas coisas? Homens de dura cerviz e incircuncisos nos corações e nos ouvidos. Vós sempre resistes ao Espírito Santo. Como os vossos pais, sois também vós. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Mataram os que haviam predito sobre a vinda do justo, do qual vos tornastes agora traidores e assassinos, vós que recebestes a lei em preceitos de anjos e não guardastes. Então aqui uma etimologia e referência dos nomes citados nessa perícope. Harã aparece como cidade da Mesopotâmia, atual Turquia, local onde Abraão viveu antes de ir a Canaã. Era um importante centro comercial e religioso, ligado a rotas antigas entre Babilônia e Síria. O significado vem do hebraico, possíveis significados: caminho ou encruzilhada ou ligado à terra montanhosa. Faz sentido historicamente, pois era um ponto de passagem estratégico. Siquém ou Shechem, cidade cananeia importante entre os montes Gerizim e Ebal, sendo político e religioso de Israel antigo. Etimologia do hebraico significa ombro ou encosta. Refere-se à posição geográfica da cidade como um ombro entre montanhas. Aqui está a foto atual da Siquém bíblica, atual Nablus. Esse é o mapa que foi retirado do site do NEP Brasil, mostrando ali o caminho que Abraão percorreu saindo de Ur, na Mesopotâmia, buscando ali a terra prometida. Emor ou Hamor, líder heveu, cananeu, pai de Siquém, personagem envolvido com a história de Diná. Madian ou Midian, região ao sul da Palestina, noroeste da Arábia.
associado aos midianitas, um povo nômade, local onde Moisés viveu após fugir do Egito. Arão, irmão de Moisés, primeiro sumo sacerdote de Israel. Etimologia do hebraico, seu significado é incerto, mas hipóteses incluem exaltado e iluminado ou origem egípcia, possivelmente montanha elevada. O possível vínculo egípcio faz sentido, pois Moisés e Arão cresceram no Egito. Moloque, divindade associada aos amonitas, relacionada à prática de sacrifícios, inclusive infantis, segundo a Bíblia. Renfã, citado por Estevão em Atos, capítulo 7, versículo 43, relacionado à idolatria no deserto. Etimologia e origem. Seu significado é associado ao planeta Saturno, provavelmente um deus astral, que oculta as estrelas. Mostra influência de religiões mesopotâmicas e egípcias. Então, uma leitura mais profunda. Arã simboliza ponto de transição, mudança espiritual. Siquém simboliza lugar de decisões, as escolhas morais. Remor simboliza instintos ainda primitivos do ser. Madian simboliza provas e isolamento para crescimento. Arão simboliza mediador espiritual, sacerdócio. E Moloque Renfã simboliza os desvios da espiritualidade, a idolatria material. Na visão espírita, esses nomes representam estágios da evolução espiritual da humanidade, entre o materialismo, a idolatria, e espiritualização, monoteísmo e ática. Contextualização na visão espírita. A vocação de Abrão. Contexto histórico, Estevão começa com Abraão, chamado por Deus a deixar sua terra. Isso era central para os judeus, pois marcava o início do povo escolhido. Significado espírita. A saída de Abraão simboliza o desapego material e a confiança na orientação divina. Na visão espírita, a evolução espiritual exige renúncia, fé e abertura ao novo. Hoje somos chamados a sair de zonas de conforto, os vícios, o orgulho, o egoísmo, rumo ao progresso moral. José e a providência divina. No contexto histórico, José do Egito é vendido pelos irmãos, mas depois se torna instrumento de salvação. Significado espírita. A injustiça aparente pode ser parte de um plano maior de aprendizado. A lei de causa e efeito. O mal praticado retorna como oportunidade de reparação. Hoje, dificuldades podem ser caminhos educativos, não punições. Moisés libertador. Contexto histórico, Moisés é escolhido para libertar Israel do Egito. Significado espírita, Moisés representa um espírito missionário. Na visão espírita, grandes líderes são enviados em missões de progresso coletivo. Hoje, cada pessoa pode exercer papel de libertação, ajudando outros a sair de ignorância, sofrimento ou vícios. A resistência do povo. Contexto histórico. Mesmo após milagres, o povo rejeita Moisés e volta à idolatria do bezerro de ouro. Significado espírita, mostra a dificuldade do ser humano em abandonar hábitos inferiores. Espírito ainda imperfeito resiste ao progresso moral. Hoje, ainda trocamos valores espirituais por ídolos modernos, dinheiro, status, poder. O verdadeiro templo. Contexto histórico, Estevão fala do tabernáculo e do templo de Salomão, mas afirma que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Significado espírita, aqui está um ponto essencial. Deus está na consciência, não em estruturas materiais. Isso está profundamente alinhado com a doutrina espírita, que valoriza espiritualidade interior e prática do bem acima de rituais. Hoje, religião verdadeira não é forma externa, mas transformação moral. Então, a aplicação nos dias atuais. Uma síntese espírita desse discurso. O discurso de Estevão mostra a história espiritual da humanidade é um processo evolutivo. Deus guia os espíritos por meio de experiências sucessivas. A resistência ao bem é fruto da imperfeição moral. A verdadeira religião é interna, não ritualística. Então, a aplicação nos dias atuais pela visão espírita. Reencarnação e progresso. A trajetória do povo hebreu simboliza a jornada do espírito em múltiplas existências. Lei de causa e efeito. Erros do passado geram aprendizados futuros, como no caso de José e seus irmãos. Missões espirituais. Grandes figuras, como Abraão e Moisés, são exemplos de espíritos mais evoluídos em missão. Religião interior. Mais importante que templos é a transformação moral, que é a base do espiritismo.
Então, reflexões para a nossa reforma íntima. Resistência à verdade. Assim como o povo resistiu aos profetas, nós frequentemente resistimos a reconhecer nossos próprios erros. Então, uma pergunta prática: tenho rejeitado as verdades que me incomodam? Segundo, aparência religiosa versus transformação moral. Estevão critica a valorização do templo acima de Deus. Na vida espírita, não basta frequentar centro, é preciso mudar atitudes. Terceiro, orgulho espiritual. As autoridades se achavam corretas, mas estavam fechadas ao novo. Na reforma íntima, o maior obstáculo não é a ignorância, é o orgulho. Quarto, consciência como templo. A fala de Estevão aponta que Deus não habita em construções. No Espiritismo, o verdadeiro templo é a consciência em paz. E quinto, coragem moral. Estevão manteve a verdade mesmo sob pressão. A aplicação direta. Reforma íntima exige firmeza, especialmente quando é mais fácil ceder. Então a reforma íntima não é perfeição imediata, é esforço contínuo. Então algumas perguntas para refletir. Estou agindo como Estevão, aberto à verdade, ou como Sinédrio, resistente à mudança? O que Deus ou a vida está me convidando a mudar hoje? Como tenho reagido às dificuldades? Em que situação posso ajudar alguém hoje? Estou recaindo em padrões antigos? Minha fé está só na prática externa ou na transformação real? Tenho dificuldade em admitir erros? Tenho sido fiel aos meus valores? Então, para reflexão, o texto de Emmanuel, que está no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 62, parentela. Aqui o trecho de Atos, capítulo 7, versículo 3. E disse-lhe: sai de tua terra e dentre a tua parentela, e dirige-te à terra em que eu te mostrar. Nos círculos da fé, vários candidatos à oposição de discípulos de Jesus queixam-se da sistemática oposição dos parentes, com respeito aos princípios que esposaram para as aquisições de ordem religiosa. Nem sempre os laços de sangue reúnem as almas essencialmente afins. Frequentemente, pelas imposições da consanguinidade, grandes inimigos são obrigados ao abraço diuturno, sob o mesmo teto. É razoável sugerir-se uma divisão entre os conceitos de família e parentela. O primeiro constituiria o símbolo dos laços eternos do amor. O segundo significaria o cadinho de lutas, por vezes acerbas, em que devemos diluir as imperfeições dos sentimentos, fundindo-os na liga divina do amor para a eternidade. A família não seria a parentela, mas a parentela converter-se-ia mais tarde nas santas expressões da família. Recordamos tais conceitos, a fim de acordar a vigilância dos companheiros menos avisados. A caminho de Jesus, será útil abandonar a esfera de maledicências e incompreensões da parentela e pautar os atos na execução do dever mais sublime, sem esmorecer na exemplificação, porquanto, assim, o aprendiz fiel estará exortando-a, sem palavras, a participar dos direitos da família maior, que é a de Jesus Cristo. Aqui a perícope do capítulo 7, versículos 54 a 60, onde encerra o capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, onde vai falar da morte de Estevão. Ao ouvirem essas coisas, estavam enfurecidos em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Ele, porém, estando cheio do Espírito Santo, fitando o céu, viu a glória de Deus, e Jesus em pé à direita de Deus, e disse: eis que contemplo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Gritando com grande voz, apertaram seus ouvidos e arremeteram-se unânimes contra ele. Lançando-o para fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas depuseram as suas vestes junto aos pés de um jovem, chamado Saulo, e apedrejaram a Estevão, que invocava dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Pondo-se de joelhos, gritou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Com esse trecho vamos encerrando o resumo da nossa aula, onde a próxima aula marcada para o dia 17 de maio, que é a parte 2 da aula 14, vamos ler esses trechos aqui, que
A parte 2 é sempre o estudo conjunto do livro Paulo e Estevão. Então, no livro O Evangelho por Emmanuel, comentário aos Atos dos Apóstolos, nós vamos ver aqui o discurso de Estevão, que também está contido no livro Paulo e Estevão, no capítulo 6. E a morte de Estevão, também contido no livro Paulo e Estevão, no capítulo 8. Se for para ler o livro Paulo e Estevão, iremos ver o capítulo 7, as primeiras perseguições, e o capítulo 8, a morte de Estevão. E assim nós vamos encerrando o nosso resumo dessa aula, agradecendo a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre por mais essa oportunidade, e que se for da vontade do Pai, que possamos estar reunidos em nosso próximo vídeo, dizendo sempre graças a Deus e graças a Jesus.